Muito bem. Pessoal, nesse encontro nós vamos tratar, na sequência do estudo do fato gerador, da nossa norma anti-elisão. Já sabemos que elisão é uma forma lícita de se reduzir a carga tributária. Por exemplo, a empresa se enquadra no Simples Nacional, que é uma forma simplificada de pagar vários tributos e pagar um pouco menos. É uma forma lícita de se reduzir a carga tributária, chama-se elisão fiscal. Já é evasão fiscal, é sonegação, fraude, conluio. Muito bem. Então, o nosso parágrafo único do artigo 116, ele nos traz a possibilidade de que uma autoridade administrativa, o próprio fiscal, você, futuro fiscal, eu como fiscal, vocês como futuros fiscais, desconsiderem atos lícitos praticados pelo contribuinte com a intenção de dissimular. O problema é o critério. Né? Mas vamos dar uma olhadinha no parágrafo único do artigo 116. A autoridade administrativa, portanto, não precisa ser autoridade judicial, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, de dissimular, de eclipsar, de esconder a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Mas aí, como é um critério muito subjetivo, porque ele não está praticando ato ilícito, ele não está praticando evasão fiscal, e sim elisão, e nós vamos dar o exemplo, tem que ser observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Lei ordinária é essa que não foi publicada ainda, fazendo com que o parágrafo único do artigo 116, por não ter regulamentação, ainda não tenha eficácia no mundo jurídico. No entanto, é muito importante que a gente o entenda bem. Voltando para mim, portanto, eu vou pedir para o nosso amigo Vitor colocar lá um quadro para que a gente possa desenhar um esquema que vai facilitar você a entender como funciona essa norma anti-elisão. Muito bem. Vamos imaginar o seguinte. Um indivíduo aqui recebe determinados valores sobre os quais a incidência do imposto de renda de 27,5%. Um imposto de renda de 27,5% sobre os rendimentos que ele auferir. Ora, na época do antes do atual Simples Nacional, existia um regime simplificado e esse indivíduo, ele cria uma empresa, uma pessoa jurídica. Cria, por exemplo, um estabelecimento comercial que não funciona, fica lá fechadinho. Existe alguma ilegalidade em um cara ter um estabelecimento que não funcione e fique fechado, pagando todos os tributos e obrigações? É evidente que não. Fica tudo normal, não há nenhuma irregularidade. Ora, vamos imaginar que ele venda os direitos que ele tem como pessoa física para a pessoa jurídica. Venda dos direitos. Então, quem for pagar agora os serviços prestados pela pessoa física, não vai mais pagar a pessoa física, vai pagar a pessoa jurídica, porque ele vendeu os direitos que ele tinha sobre aquele ganho para a pessoa jurídica. Ele pode vender a hora que ele quiser, para quem ele quiser. Certo? Não há nenhuma ilicitude nisso. Vamos chamar isso aqui de empresa A, criada por ele. Ele registrou essa empresa no Simples. Não no Simples atual, mas naquele que o antecedeu. Registrou no Simples. Esse Simples fazia com que ele pagasse ao redor de 3% entre todos os tributos.
Legal. E com um detalhe, na época havia uma lei dando isenção do imposto de renda. Isenção do IR sobre a retirada de dinheiro pelo sócio. Então, minha gente, observe que aquele cara que pagava 27,5% de imposto de renda sobre o ganho, passou criando uma empresa que não lhe é proibido criar, vendendo os direitos como pessoa física que não lhe é proibido vender, inscrevendo no Simples que não era proibido, ele vai pagar apenas 3% de tributo, ao invés de pagar 27%. Isso tudo sem praticar nenhuma atividade ilícita. Tudo dentro do que a lei estabeleceu. Dentro das possibilidades criadas pela própria lei, que lhe permitiu esse trabalho, este arranjo tributário. Isso chama-se elisão fiscal, é uma forma de economizar tributo. Mas veja só, a autoridade fiscal pode chegar aqui ao seu critério e dizer assim, ora, este cara está dissimulando. Na verdade, ele criou a empresa A só para pagar menos tributo e desconsiderar o ato praticado pelo indivíduo e cobrar o tributo que deixou de ser pago. Essa é uma possibilidade real, prevista no artigo 116, parágrafo único, absurda, por mais absurda que possa parecer, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e esse indivíduo está seguindo a lei, mas há essa possibilidade da autoridade desconsiderar o ato praticado e cobrar o tributo que deixou de ser pago. Mas é óbvio que, baseado na lei ordinária, voltando a imagem para mim, e eu peço para o Vitor jogar lá para o slide de novo, então, baseado em dispositivo previsto na lei ordinária, ou seja, a regulamentação, o critério que tem que ser adotado para desconsiderar um ato jurídico praticado com a intenção de dissimular, tem que ser estabelecido nessa lei ordinária federal, que não foi publicada até hoje. Mas a norma anti-elisão, artigo 116, parágrafo único, é uma norma que está em vigência, embora ainda não tenha eficácia, porque não foi regulamentada. Ok? Muito bem. Será que há alguma irregularidade, inconstitucionalidade neste fato? Vamos dar uma olhadinha numa posição importante com relação a isso. Observe que a administração pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade de interesses públicos tutelados, protegidos, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. Então, observem que a jurisprudência dos tribunais entende que aquela pessoa jurídica que eu dei o exemplo, que o indivíduo criou só para vender os direitos autorais para ela, pode eventualmente ser desconsiderada aquela pessoa jurídica e vai realmente se cobrar o tributo do indivíduo que deixou de ser pago, mas sempre através de regulamentação em lei ordinária federal. É regulamentação esta que ainda não existe. Isso é muito importante lembrar. Muito bem. Mas voltando para mim, vamos imaginar o seguinte. O indivíduo está apertado, quebrado, precisando de dinheiro, devendo muito. E ele cria
um prostíbulo de luxo, prostitutas de luxo, mas criou um prostíbulo. Virou um cafetão, explorando o lenocínio. Lenocínio é a exploração da prostituição, que é crime no Brasil. A prática da prostituição não é crime, mas a exploração da prostituição, que é o lenocínio, é crime no Brasil. E ele praticou a exploração do lenocínio, atividade ilegal. Mas ganhou dinheiro com isso, ganhou muita grana como cafetão. Será que este indivíduo pode ter a receita oferida nessa exploração de um ato ilícito, ilegal, tributada pelo imposto de renda? Esse é o detalhe. Vamos imaginar que o indivíduo ganhe dinheiro explorando o jogo do bicho, que é uma contravenção. Será que a Receita pode cobrar imposto de renda sobre esse ganho que ele obteve ao explorar uma atividade ilegal? Essa é a grande questão. Não é? Será que se um indivíduo desviar dinheiro público para o exterior, algum político desviar dinheiro público para o exterior, mandar dinheiro para o exterior, será que a Receita Federal pode cobrar imposto de renda sobre esse valor que ele mandou para o exterior através de uma atividade ilícita, de roubo, né, desvio de dinheiro público? Minha gente, isso tudo é regulado pelo artigo 118 do CTN, do Código Tributário Nacional, que traz o princípio do non-olet. Não-olet é não ter cheiro. Essa história toda começou na França. O governo francês começou a cobrar tributo pelo uso do mictório público. Então a população se revoltou, dizendo que o dinheiro público estava fedendo a urina e não podia, e por aí afora, e criou-se o princípio do non-olet. Não interessa o cheiro, não interessa a origem da receita. Auferiu a receita, é tributado, sim, independente da licitude ou ilicitude do ato praticado. Vamos dar uma olhadinha nisso no artigo 118 do CTN. Vamos lá. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza ou do objeto e, além disso, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Então, não interessa a licitude ou ilicitude do ato praticado. Praticou o ato, auferiu renda, se for o caso, ou qualquer outra coisa, o indivíduo transporta tóxico no seu caminhão. Ele pode ser cobrado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, embora seja uma mercadoria ilícita. O cara traz de contrabando a mercadoria, de contrabando desse caminho, vai ser cobrado imposto de renda, embora seja uma atividade ilícita. Então, o artigo 118 determina isso, que o fato gerador é interpretado abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados, dos efeitos também. O cara explorou o lenocínio, virou cafetão, vai ser preso, isso é um outro problema, mas vai ser tributado. Voltando a imagem para mim, cuidado que não está se legalizando a atividade, lógico que não. Senão o cara roubava um banco, declarava no imposto de renda, pagava e estava livre, não é isso. Está se cobrando o imposto independente da licitude, da ilicitude e dos efeitos do ato praticado. O cara auferiu através da venda de tóxico receita, vai ser tributado pelo imposto de renda e vai ser preso sem outro problema. Certo? Muito bem. Com relação a esse princípio do non-olet, vamos conhecer uma posição importante do STF. Vamos lá. Drogas. Irrelevância da origem lícita, mesmo quando criminal, da renda subtraída à tributação. A exoneração tributária dos resultados econômicos de fato criminoso, antes de ser coronário do princípio da moralidade, constitui violação do princípio da isonomia fiscal de manifesta inspiração ética. Portanto, é isso que determina o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tem que ser cobrado imposto, sim, independente da licitude ou ilicitude do ato praticado. Voltando à imagem para mim, este, portanto, é o princípio do non-olet, do artigo 118
do Código Tributário Nacional. No próximo encontro, vamos terminar essa parte de fato gerador e continuar o estudo do nosso título Obrigação Tributária. Até lá.